Por incrível que pareça, esse cara aqui está muito mais próximo do gato aí da sua casa do que de um leão. Captura bem sucedida. Agora a gente está colocando a coleira GPS, que é esse equipamento aqui. Vai dar certo, pai? Vai. Esses colares, né, a gente está acostumado a usar para onça pintada, né? Não é todo dia que você pega uma onça parda. Então ele fica um pouquinho maior. Mas a gente vai adaptar ele aqui para dar certo nela. Sim. Eu acho que é a primeira vez que eu estou numa captura de onça parda. E pode considerar que vai ser raro na sua vida, porque é muito difícil pegar uma onça parda. É muito mais difícil do que a onça pintada, você acredita? Por quê? Porque ela não cai em armadilha fácil. Então a única forma de você pegar ela vai ser através do laço, né? Quando ela vai comer uma carcaça de algum animal que ela matou, ou em gaiola. Ela tem cara de ser bem mais desconfiada. Olha só que legal. Enquanto a gente está falando, o G bombeando sangue para fazer a coleta. G, o que você faz com esse sangue que você coleta, cara? Que tipo de parâmetros, o que você descobre com isso? Então, aqui a gente vai fazer uma avaliação sanitária desse animal para ver quais doenças que esse animal pode estar tendo, né? E também a gente ter parâmetro do sangue dele, né? Parâmetro bioquímico também, então é muito importante. E também genético, né? A gente consegue fazer a avaliação genética desse indivíduo e depois comparar com de outros aqui da região. Sim, o que é muito importante quando a gente considera que esse animal aqui está no corredor da onça e está em uma região que a gente está monitorando desde a nascente das cabeceiras do Rio Araguaia, que é a região onde que a gente capturou esse bicho aqui, até lá no mar, né? Mas antes de mais nada, lembra que eu falei que ela é muito mais difícil de capturar? Sim. Na natureza, em ambiente natural. Sim. Já na cidade é a onça que mais aparece. Sim. A onça pintada ela é muito mais sensível à perturbação humana. Então a parda é menos. Então o que acontece? Ela entra muito mais nas cidades, né, nos entornos das cidades, e vai sendo acuada lá numa árvore que o bombeiro vai lá e pega. Ela é muito mais comum a onça parda. Isso faz todo sentido. Eu sempre ouço vocês conversarem desde criança, eu também estava dando uma estudada a mais. Eu descobri, a gente sabe que como a ecologia da onça parda e da onça pintada funciona. A onça pintada ela escolhe as áreas mais densas, mais molhadas, mais fechadas, as áreas melhores, com mais bicho, onde estão os bichos mais blindados também, né? O queixada, anta, o jacaré. E a onça parda vai para onde sobra para ela, que são as periferias, considerando que essa área são o centro, e acaba indo para as cidades, para as áreas mais áridas, para os lugares piores. É o que sobra para a onça parda, porque ela evita esse conflito direto com a pintada, que é muito mais forte. Exatamente. Então faz sentido ser esse o motivo. E ela também, por causa disso, ela evoluiu para ser muito mais generalista. Ela come desde galinha que aparecer até urubu voando. A onça pintada não, ela é muito mais selecionada. Ela vai na anta, vai no queixada. É isso? Exatamente isso. Você sabia que esse aqui é o mamífero terrestre mais bem distribuído dentre todos eles? Significa que a gente tem esse bicho desde lá da neve no Canadá, lá do norte até o sul da Patagônia. Então ele está cruzando do norte da América do Norte até o sul da América do Sul. E o que é muito legal a gente olha um vídeo como esse aqui que você está vendo agora, de um puma no Canadá, é um bicho gigante, vou chutar uns 80, 90 quilos. Não, você lembra que a gente estava lá com o Augustinho conversando lá no encontro lá sobre predadores, lá no Campo Grande, e ele mesmo comentou que capturou um puma de 126 quilos. Sim, isso é absurdo. Uma onça do Pantanal pesa isso. Uma onça do Pantanal, o muito peso do animal. Essa aqui pesou 42. Isso é muito legal, porque a gente olha os ambientes diferentes. A gente pega o bicho que está aqui numa região de cerrado, num lugar quente ou num semiárido, ele é muito menor do que um bicho que está na neve. Uma coisa que eu quero particularmente ver é, na época da tese do seu pai, ele fez a pesquisa com onça parda e onça pintada ao mesmo tempo, né? Então aqui a gente vai poder também comparar os dados. Isso é legal. Do uso da área aqui do corredor, da onça pintada, da onça parda, e ver a preferência que elas estão tendo, né? Em relação ao ambiente. Naquela época não tinha colar GPS. Era rádio colar? Rádio colar, rádio VHF. Então, peraí, o que é a diferença de um colar GPS para um rádio colar? Esse colar GPS está sendo monitorado por satélite agora, que está passando aqui pegando esse sinal. Na nossa época, a gente tinha que ir atrás do animal com anteninha para pegar uma radiofrequência. Ele ficava fazendo bip, bip, bip com uma anteninha, você pegava outra antena com um receptor. Só que aí a gente pegava uma coordenada geográfica no GPS, depois ia na carta do exército e plotava, e aí tirava a coordenada. Não dá nem para explicar para a sua geração. Não. O que era essa época? A mesma coisa de falar que naquela época não existia computador e não existia GPS. Então era feito meio que na mão, a forma mais analógica possível. Nem celular tinha. Cara, e por incrível que pareça, a gente tem muito menos estudo com onça parda no Brasil do que com onça pintada. Isso é muito doido. Porque é um bicho muito mais comum, né? Muito mais banal. Então, mas ele é mais comum, a distribuição dele é muito mais ampla do que a onça pintada, que está com a distribuição cada vez reduzindo mais.
Mas é um animal difícil de capturar na natureza. Ele é fácil de capturar no ambiente periurbano, Sim. porque ele adapta melhor esse ambiente antropizado, já alterado pelo homem, e ele vem para os bordos da cidade, começa a comer galinha, Sim. começa a comer cachorro, e aí ele é capturado pelos bombeiros no fundo de uma casa. Sim. Então toda essa situação de aproximar de ambiente urbano facilita que ele seja capturado por agentes públicos, tipo o Corpo Bombeiro. Mas Isso acaba... com pesquisa é muito difícil a captura dele, porque ele não pega, ele não entra Sim. fácil em armadilha. E ele é difícil pegar com cachorro, ele corre muito mais, ele anda muito mais longe do que uma onça pintada, e você só vai conseguir pegar ele com um laço quando ele comer alguma coisa. Então, Sim. em situação de predação. Sim. Entendeu? Mas se eu estou estudando esse animal num parque nacional, que eu não sei aonde ele vai ter uma predação, que ele não está comendo carneiro, galinha, Não é previsível? não é previsível, como que eu vou colocar um laço? Provavelmente vocês não ouviram o G, mas ele já pegou mais de 25 onças pardas e pelo menos cento e quantas pintadas? 120 por aí. 120 onças pintadas. Então olha a diferença. O Faz que é todo muito sentido. interessante que eu não sabia. O parente mais próximo vivo da onça parda hoje não é a onça pintada, na verdade é o gato mourisco, que é um outro sabor de gato que existe por aí. Então ela é muito mais gato do que onça-leão, do que qualquer outra coisa. E você sabe a diferença. Por que a onça parda não está no grupo das panteras, né? Do tigre, Sim. leopardo e leão Sim. e onça pintada? Por quê? Historicamente, o jeito que os panterídeos foram classificados lá foi por causa do arco-iode, pela capacidade de rugir, de esturrar. Exato, a palavra é esturrar. O que é o arco-iode? É um ossinho que tem aqui na garganta e que esse nos... osso que você tem aqui, ó. Do Ah, gogó. esse osso? É. Do gogó? Uhum. Que os panteras, os tigres, leões, leopardos e onças pintadas, eles têm esse ossinho flexível, ou seja, eles conseguem esticar e encolher a garganta deles, o que é muito doido. As onças pardas, os gatos no geral, o seu gato de casa tem um arco-iode fixo, completamente ossificado. Exatamente. O que significa que ele consegue ronronar, fazer aquele por um longo período de tempo, quando ele está inspirando, quer dizer. Resumindo, a onça parda e o gato ele mia e ronrona, a onça pintada ela simplesmente esturra e faz tremer tudo, te dá medo. Ela só ganhou o apelido de onça por causa do porte, do tamanho, Sim. né? Senão seria o gatão. E uma curiosidade que eu sempre falo quando eu tô com uma onça parda que eu acho muito legal. Sabe o nome sussuarana? Você sabe de onde vem o nome sussuarana? Vem, eu já te falei, de onde vem? Já, ele vem das línguas indígenas, ele significa basicamente falso veado. Ah, é verdade. Rana significa falso, assim como pacarana, falsa paca. E o sussu, creio que seja veado. Mas enfim, muito massa. O que é interessante, ó, aqui, Thiago, Tá o que você amarelado. olha? Muita gente tem curiosidade, como é que se identifica a idade pelos dentes? Lógico, é a experiência acumulada, olhando animais de cativeiro, animais capturados ao longo dos anos, as pessoas foram vendo o seguinte, que as cúspides, essas pontas, Como é que chama? Cúspide? aqui as cúspides, essas pontas dos dentes, Sim. elas vão ficando gastas, vão ficando arredondadas. E aqui também, ó. E vão ficando os dentes mais amarelados. Sim. Então quando você pega o dente branquinho e pontiagudo, obviamente que É um bicho jovem. e não é dente de leite, quer dizer que o animal está ali no seu 2 anos, no máximo 3 anos. É igual a gente, né? É igual a gente. O dente ele vai ficando mais velho, vai ficando mais amarelado e vai ficando mais arredondado isso aqui. Durante o tempo, assim, eu sei que você fez o maior estudo de carnívoros aqui do parque já feito na história, certo? Nesse estudo você capturou todos os predadores possíveis que tinham ali, desde jaratataca até onça pintada, e a onça parda estava no meio. Com 14 espécies. 14 espécies, é muita coisa. Quantas onças pardas você lembra, você pegou? Acho que foram 5 onças pardas que entrou. E pintadas? Pintadas até hoje foram mais de 60. Sim. Então, assim, como eu te falo, a dificuldade de capturar esse animal no campo, na natureza, ambiente não perturbado, é muito mais difícil do que. Muito maior do que capturar uma onça pintada. Vou deixar você colocar a coleira, Massa. porque você já colocou em algumas onças pintadas, agora é Já. a sua vez de colocar. Ó, levanta. Não, peraí. Então, vou deixar você colocar a Tá coleira. bom. Vai. Você vai ver que o pescoço dela é muito mais fino, né? Sim. Do que a onça pintada. Essa Então, coleira é você- comprada meio na medida para pintada, né? Exatamente, uma pintada fêmea, entendeu? Entendi. Mesmo assim sobra a coleira. Sim. Então você vai colocar aqui, ó, você sabe, Sim. Talvez nesse de cama. Esse aqui mesmo. Aí, ó, vai colocar nesse primeiro aqui. Certo. E aquela pergunta que não quer calar.
para quem está assistindo. Nossa, essa coleira é muito grande, não vai incomodar ele? Então, vamos explicar mais uma vez, né? E as pessoas gostam de falar assim, por que você não usa um chip? Eu falei, gente, se realmente tivesse a oportunidade de usar um chip, a gente usaria, porque a coisa que a gente mais gostaria de um animal, um equipamento pequeno, né? Mais barato e tal. Mas a coleira, para ela funcionar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ela precisa de uma bateria alimentando o GPS que está aqui dentro. Então, o grande não é o transmissor. Não. O transmissor, na verdade, ele é pequenininho. O grande é a bateria. Sim. Então, infelizmente, para esses ambientes isolados, que você não tem contato, onde você não tem torre de celular para fazer conexões e pegar sinal de chip, eu sou obrigado a usar um GPS diretamente ligando ao satélite. E aí fica mais pesado. Mas a moral da animal? história? Machuca o animal? Claro que não, que se causasse impacto no animal, ele não ia ter o comportamento natural que você gostaria de estudar. E acabou com o estudo que você estava pretendendo fazer. Não ia fazer o menor sentido você colocar um equipamento no animal que ia fazer ele sofrer, ia fazer ele mudar o comportamento natural. E como a gente sabe isso? Logicamente já foi testado. Já foi isso estudado ao ponto de saber qual que é o máximo que ele comporta sem machucar e sem estressar o animal. É algo que é usado há algumas décadas, esse tipo de coleira. Já mais de 80 anos de estudo. Sim. Primeira onça parda. Primeira onça parda. Tem que batizar. Sim. Qual que é o nome? Putz, eu tinha esquecido dessa parte. Eu tive uma ideia, melhor ainda. Você vai ajudar a gente a escolher o nome desse cara aqui. Você vai deixar nos comentários e o comentário que tiver mais like de todos vai virar o nome dela. Que é perigoso, porque às vezes um comentário é um nome... E aí você faz o compromisso de mostrar de tempo em tempo para ele a movimentação, como Sim. ela está usando as margens do corredor do Araguaia. Massa, a gente vai comparar com as onças pintadas, enfim. Isso aqui pode virar um quadro nesse canal. Deixa aqui embaixo se você quer que isso aconteça. Se você quer acompanhar a vida dele comparado com as pintadas, a gente pode pôr no mesmo mapa e ver se elas estão se bicando ou não. Coleira colocada então, agora a gente já fez nossa parte de biólogos, agora a gente vai deixar o Gê e a Tiara fazerem a parte de veterinários. E enfim, vamos acompanhar isso aqui e ver como é que vai ser. Agora a gente vai colocar esse cara aqui na gaiola onde ele foi capturado. E assim que ele estiver 100% recuperado, a gente vai abrir a gaiola e liberar ele. Chegamos no momento mais esperado, que é finalmente soltar esse cara aqui, que a gente ainda não batizou, que você vai batizar, e ver como que ele vai se comportar aqui na região do Araguaia. Esse lugar aqui, Thiago, é onde em 2008, se não me engano, foi onde nós soltamos a primeira onça monitorada com colar GPS. Foi uma onça que foi translocada, veio lá do Mato Grosso, o Ibama mandou pra gente, a gente colocou o colar GPS e soltou ela bem aqui, na beira do Araguaia. E essa onça viajou quase 400 quilômetros e acabou sendo abatida numa fazenda. Mas foi uma primeira experiência nisso, foi exatamente nesse local.